reforço, lembrando que é nos momentos de crise que a gente cobra a presença dos nossos líderes. A gente gosta de vê-los, eles se esforçando, se posicionando. Concordo plenamente que não é o perfil do Scabora ter uma presença ostensiva nas mídias sociais, mas esperava, sinceramente, dele, nesse momento, um pouquinho mais de envergadura, de autoridade, uma vez que ele se posiciona como candidato a prefeito da cidade. Concordo. Em relação a exatamente um problema que é ligado a um tema que tanto discutimos aqui, planejamento. Então, seria uma grande oportunidade. Eu acho que o Scabora perdeu uma grande oportunidade de ser mais enfático e ter uma posição mais autêntica, né, em relação a esse episódio. Lamentavelmente, a Câmara é reativa. Esse problema do Novo Centro já é antigo, não é reagindo agora. Então, esse vereador tem que sair um pouquinho de dentro da Câmara e percorrer um pouco a cidade. O problema, por exemplo, do alagamento, também justificaria uma comissão. Eu acho que essa comissão tinha que prever planejamento da cidade, tinha que ser um pouquinho mais ampla, considerar algumas coisas. Percorrer o túnel, andar para ver os problemas do túnel, muito importante. Falei, repito, acompanhava a LL, que tinha uma equipe que fazia isso, nós andamos com essa equipe lá dentro. Então, mas que seja, que é ótimo que criaram uma comissão. Eu acho que essa comissão recomendaria até aos vereadores que alcançassem outros temas, acho que de planejamento, incluindo o Novo Centro, a questão dos alagamentos. Segundo o prefeito disse aqui nessa bancada, são 40 e poucos pontos de alagamento na cidade, mas a gente não viu nenhuma ação pontual efetiva com relação a esse problema. Então, eu acho que, lamentavelmente, aconteceu, e como bem lembrou o francês aqui a bancada, é uma convergência de problemas que vamos ter no trânsito de entre hoje e amanhã. Você tem a festa da canção, você tem a prova Tiradentes, que eu acho ela fundamental, deve ser mantida no centro, com todos os problemas que tem no trânsito, mas é uma coisa curta, talvez umas 2, 3 horas só, e está resolvido o problema. Eu já bati o recorde nessa prova, inclusive. Hã? Do Já quê? perdi o recorde. Do quê? Chegada, levei umas Tomar- 10 horas para chegar no De dar copinho pros... Então, eu acho uma prova muito interessante. Obrigado, Celestino, você está sempre atento aos meus comentários. Então, eu entendo que a situação do trânsito na cidade realmente... Aliás, é bom lembrar que o próprio secretário de comunicação caiu. Se foi em função desse episódio, eu não sei. Mas está dentro desse pacote de mudanças que está acontecendo na prefeitura. Não sei se em função desse episódio, mas não tenho... Acredito juízo de que valor não, que o com prefeito relação... viajou, deve ter deixado mas a eu não sei. delegação Então, a pra situação que nós vivemos hoje é muito fazer isso. caótica. Eu faço uma observação. Aqui na Paraná, logo onde começa a Guaíra, está uma confusão e não tinha um agente de trânsito agora, há 20 minutos atrás. Estava extremamente confuso e extremamente perigoso. Eu imagino que, nesse momento, em função, né, do final do expediente, véspera de um feriado prolongado, as pessoas ficam mais ansiosas, sair, vai viajar, tomar uma borreguinha, um rabo de galo. Então, ali está muito confuso. Eu entendo que nós não temos braço. Essa situação específica, que a gente espera que seja, ative essa preocupação de planejamento da cidade. É o que elas nos falam, eu falo muito disso aqui. Aliás, essa bancada tem trazido essa questão de planejamento, não é de hoje. É um tema muito relevante que não mobiliza só a gestão pública, não só a Câmara dos Vereadores. Mas nós antigamente, tínhamos algumas instituições nessa cidade, eu cito assim. Assim, outrora, ela muito mais interativa com a gestão pública, na busca de soluções. Outros sindicatos, a sociedade rural, havia uma organização social que, nesse momento, se posicionava como força auxiliar da administração. Não, mas Pelo menos se posicionavam mais, né? mas Era se visível, posicionavam. era mais O visível. próprio Sinduscom. Sinduscom. Não, mas a própria Universidade Estadual de Maringá também se colocava num monte de situações. E a Exatamente. gente está esperando isso do novo reitor do Eu Vanari, me né? lembro que muitas coisas que aconteciam em Maringá aconteceu dentro da UEM, no auditório Ney Marques, é isso, né? Ney Marques, Era isso. muito importante. Tudo a de cidade. importante da cidade era para aquele auditório. Exatamente. E hoje a gente não vê mais. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Como se desmobilizaram essas forças, esses agentes sociais que são fundamentais no planejamento da cidade. Eu espero que esse episódio, o buraco foi um incidente, foi resolvido rapidamente, reconheço, ponto, mas houve uma série de problemas com relação à informação, para a circulação de veículos. Eu espero que seja ativador esse episódio, desse planejamento, e que essa comissão estenda esse entendimento, e não como punição, para criminalizar ninguém, mas pensar a cidade de curto, médio e longo prazo no aspecto de crise e incidentes, sejam eles climáticos ou episódicos como esse. A gente vai esperar, a gente vai voltar a repetir esse assunto aqui, eu tenho certeza, inúmeras vezes.
né? A questão do paver, já falamos, aquilo lá tem que ser retirado, na minha opinião. Quem é engenheiro que pode avalizar melhor essa opinião e passar asfalto naquela área. Enfim, acho que estamos num momento de repensar a cidade e, lamentavelmente, o senhor Escabola perdeu uma grande oportunidade de ser líder. Na Arlindo Planas não tem paver. Pois é, bem lembrado, Paulo. Então, eu acho não que... tem paver. Vamos esperar que essa comissão puxem pela presente... memória, passo por lá todos os dias. Não tem paver, lá asfalto. Então, acho que não tem sentido ter paver em outros Vamos lugares. fazer o seguinte agora. Naquele momento era importante. Conceitualmente, acho que até o Calazan lembrou disso, naquele momento era ecologicamente correto, mas tem lá as suas determinações de uso. Vamos lá, 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29. Eu vou dar 30 segundos para quem tem consideração final. Eu começo pela ordem de pedidos aqui. Gilmar. Olha, a consideração que eu faço é que em outras épocas nós tivemos prefeito que foi até correr atrás de caminhão de lixo, né, para mostrar, para sair em todos os programas, e na época não resolveu o problema do lixo. Nós tivemos outra época também em que teve o problema de água com a Sanepar, o prefeito estava na casa dele, claro que ele estava de férias, e também o vice não veio dar solução para o problema, ao contrário do que aconteceu hoje. O prefeito em exercício Escabora não saiu para dar manifestação, mas resolveu o problema. Eu tenho uma sugestão para você que é candidato a prefeito nas próximas eleições, para ter aí a Secretaria de Problemas Futuros e nomear o Carlinhos Vidente para poder auxiliar como secretário. Eu posso falar. Eu não estou me esquivando, não, mas você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Você está de ironia com uma questão extremamente séria. Foi resolvido o problema. Fica olhando pelo retrovisor o que tem que olhar pelo retrovisor. Quando nós devemos olhar para o futuro, você está de brincadeira. Não estou de brincadeira. É ironia. É ironia. É um problema sério. Você está de brincadeira. Particularmente, então, eu acho isso. Escabora escalar o túnel e não resolver o problema. Não tem nada a ver. Você colocou no mesmo pacote. Peraí. Eu vou deixar. Conclui, Gilmar. Já concluiu? Vou concluir. Vocês querem que resolva o problema ou vocês querem que utilize do problema para fazer política? Ele resolveu o problema. Política se faz o ano que vem, na época da campanha, não agora. Vai lá. Edivaldo, tutezinho final, vai. Não, esse Gilmar acho que não está considerando nossa opinião. Eu considerei. Nós não estamos atacando o Edson Escabola, por favor. Aliás, ele é sempre respeitoso. Ele sempre participava desse programa e o Paulo... Eu não estou sendo desrespeitoso. Você deu a sua opinião, ele nunca... Ele sumiu, né? Ele sumiu até aqui do chat. Ele sempre foi consideração. Nós estávamos falando que você foi desrespeitoso, show. Só o Celestino foi comigo ontem, mas a gente já corrigiu na porrada. Eu estou sendo desrespeitoso, na minha opinião. É isso. Vamos, a gente defende a cidade, Gilmar. Segura lá. Ele defende a cidade. Segura lá vocês dois. O problema foi resolvido. Gilmar, por favor. Calazans, teu tweet final 30 segundos. Eu vou pro break, hein? Olha, eu ia falar outra coisa, mas depois da fala do Gilmar não tem jeito. Porque dizer da Secretaria de Problemas Futuros, isso é um absurdo. Isso é uma ode à falta de planejamento, entendeu? Isso aí é elevar, em colocar em alta estima a falta de planejamento da cidade de Maringá. Isso é um absurdo. Tem que ter planejamento, tem que se preparar para as mudanças climáticas. O trânsito não estava caótico só na Paraná, o trânsito estava caótico aqui no cruzamento da Getúlio Vargas com a 15 de novembro por um evento, ou seja, podia avisar as pessoas, isso é planejamento. 40 podia colocar, anos, dá licença que agora eu estou falando, eu não anos. te interrompi. 40 eu anos, não te interrompi. Há 40 anos, irmão. 40 anos, Se irmão. tem 40 anos que tem essa prova, não conseguiram fazer uma placa para colocar na esquina dizendo o trânsito está impedido ali na frente, é muita incompetência. Todas as Isso é de TV, incompetência. A culpa é do povo. de sites. Isso, não é a culpa é do povo que não leu. culpa do É povo. isso aí. Tem que clichê você falar isso. criar a Secretaria da Culpa do Povo. Entendeu? Para culpar o povo. Administrar a cidade igual você quer, precisaria de um gênio. Você participou da gestão, você sabe... Não quem precisa tem de o discurso gênio que é para feito. fazer, não precisa É de gênio para fazer diferente, placa. você tem consciência Fazer disso. uma placa, Você sabe. fazer uma plaquinha e colocar na esquina divulgado dizendo, em olha, todas as daqui emissoras de TV. 2 quadras o 40 trânsito anos está realizando no mesmo interrompido, local. então vire a esquina, não passe nessa rua. Você já teve na gestão, você sabe que não é assim que funciona. Eu sei que é assim que funciona, muito pelo Não, contrário. não. Muito pelo contrário, irmão. Nós não podemos ficar aqui dando valor para mediocridade. A gente tem que apontar a solução. Isso não é politicamente mal para ninguém. Isso funciona Isso no não discurso. é. Dá licença. Funciona no discurso. Isso não é Vamos lá, politicamente conclui, contra a Calazans, gestão. conclui, Estou concluindo. Calazans. Não é politicamente contra a gestão. Mas nosso papel como debatedor é falar da situação. É mostrar que nós precisamos pensar no futuro, sim. E isso é necessário. Na teoria funciona. Calma aí, na prática Gilmar. não é assim. Calma. Ó, eu sei. O Francês, você tá muito ávido pra falar? Ele tá chorando. Mas tem que ser num tweetzinho, Francês, vai. Tá Tá, chorando. eu continuo a falta de guarda de trânsito de Maringá. Na minha opinião, falta protocolo para situações como essa que ocorreu aí. Aí, ao contrário do que o Celestino quis impingir a mim,
eu falei que os vereadores não vão lá só para ver o buraco. Isso é coisas paralelas, né? Como o problema de águas pluviais de Maringá é sério. Então é lógico que eles não vão lá ver só o buraco, né, seu Celestino? E talvez, como o Edivaldo se referiu à sociedade, a sociedade de Maringá talvez não esteja participando mais ativamente do comando da cidade, porque o prefeito fez um recorde de secretarias para abranger todos os campos e não está abrangendo coisíssima nenhuma. Celestino, tweet. Está faltando planejamento e o prefeito não é o imperador, ele é o gestor, então ele tem que solucionar os problemas da cidade. Não adianta defender o prefeito, defender a administração, sendo que ela vai passar, né? E os problemas de Maringá continuarão. Falta planejamento. Calma, Não, tô de boa, não, só vou esperar. Gilmar, só pra gente encerrar. Bem rapidinho, eu não estou defendendo só aquela gestão, estou dizendo que entre o discurso e a prática tem uma distância muito grande. E da forma que algumas pessoas querem que a gestão faça, independente se ela é Silvio, se é Ricardo ou quem seja, tem que ter um gênio para poder resolver os problemas. É isso. Se de gente para fazer placa, não.